Queridos amigos, queridas amigas, sejam bem-vindos ao 13º estudo sobre o Livro dos Espíritos. Que o amor do Mestre Jesus esteja sempre entre nós, nos protegendo, nos intuindo e guiando as nossas vidas, principalmente no nosso estudo agora, para que nós possamos compreender bem o estudo, para que a gente possa assimilar o conteúdo do livro e para que assim nós possamos contribuir melhor na seara divina. Que assim seja. Muito bem, nesse 13º estudo, que é o estudo de hoje, nós começaremos a estudar as perguntas e respostas de O Livro dos Espíritos. Nós vamos hoje nos concentrar sobre as questões que vão de 1 a 3. Nós que já passamos juntos pela introdução ao estudo da doutrina espírita e pelos prolegômenos, textos preliminares da obra, agora vamos poder, com essa bagagem, que a gente adquiriu durante a leitura e estudo desses textos, iniciar o nosso estudo do livro em si, perguntas e respostas. Muito bem, nós estaremos então navegando pela primeira parte do livro e notemos que a nossa tradução nomeia aqui essa parte como parte primeira. Nós temos traduções que invertem, que nomeiam como primeira parte, outras livro 1, livro primeiro, não tem problema. Todas as boas traduções do Livro dos Espíritos, pelo menos as que nós conhecemos aqui no Brasil, obedecem à divisão da obra em 4 partes, que é a original, pensada e publicada por Kardec. Então, sem problema algum se a gente tiver alguma diferencinha aqui nesse título. Estaremos estudando das causas primárias. Então, as causas primárias envolvem aqui 4 capítulos, como nós estamos vendo. O primeiro deles é de Deus, capítulo que a gente vai começar a estudar hoje, que contém, portanto, as 3 primeiras questões do livro, entre outras. Na sequência, estudaremos dos elementos gerais do universo, depois da criação e do princípio vital. Importante a gente perceber aqui que o primeiro conceito, já que aparece na obra, é Deus. Primeira coisa que a gente vai estudar no Livro dos Espíritos é Deus. E a gente agora, como proposta de início para o nosso estudo, nós vamos pensar um pouquinho no que ficou como herança, como uma ideia muito forte dos textos preliminares, da introdução ao estudo da doutrina espírita e dos prolegômenos, que é aquela ideia da necessidade de um novo paradigma para as nossas existências. Essa ideia ficou bem forte no final do nosso estudo. E agora, esse novo paradigma, então, vai ser guiado por esse conceito que a gente está vendo, vai ser guiado pela ideia de Deus em nossa existência. Em primeiro lugar, Deus, a primeira de todas as coisas, Deus. Não apenas para o estudo, mas para também as nossas vidas. Então, o que a gente está observando aqui é um conceito, sim, dentro da obra de filosofia revelada, de filosofia espiritualista, que é o Livro dos Espíritos. É um primeiro conceito que rege, que reordena todas as outras ideias e, ao mesmo tempo, para o nosso pensamento, que reordena o nosso próprio pensamento, a nossa própria forma de ver a vida, reordena as coisas em grau de importância. Notemos que isso não é uma inovação da doutrina espírita. Quando Moisés recebe a tábua dos 10 mandamentos, o primeiro mandamento é o mandamento referente a Deus. Quando Jesus é perguntado sobre o mandamento mais importante que a lei continha, ele vai responder que o mandamento mais importante era amar Deus de toda a alma, de todo entendimento, de todo o coração. Então, desde Moisés, a prioridade do nosso pensamento precisa ser Deus. Porque quando a gente tem Deus como sendo essa prioridade em nosso pensamento, a gente reorganiza toda a nossa vida. E então, para a gente começar a estudar Deus, a gente vai adotar a estratégia que a gente já adotou desde o início do nosso estudo.
Vamos ler as perguntas e respostas na sequência durante o livro todo, às vezes separando ali em alguns blocos, como a gente fez hoje, as 3 primeiras, porque correspondem a um item do livro. E aí procurar também encontrar, dentro das relações das perguntas, a temática que está sendo proposta. Isso é possível de ser feito, como a gente vai ver hoje. A gente pode olhar só para as perguntas, pensar a sequência que Kardec está tentando retirar ali de informações dos espíritos superiores, e a gente vai ver que em certos momentos a gente pode, só pelas perguntas, entender qual é a linha de raciocínio. Em outros momentos a gente vai ter que recorrer a alguma coisa das respostas, porque às vezes parece que o tema mudou. Perdão mais uma vez. Exatamente como vai acontecer no estudo de hoje. Se a gente olhar no primeiro momento só para as perguntas, a gente pode achar que a temática mudou. E aí a gente vai dando uma olhadinha nas respostas e vai ver que tudo tá ali muito bem encadeado. Então é justamente para a gente poder aproveitar um texto e perceber, né, que o texto nos traz essa condição de cumprirmos com os requisitos postos por Kardec para um bom estudo. Continuidade, regularidade, recolhimento. Então, vamos pensar bastante sobre isso e vamos assim desenvolvendo os conceitos do livro, a começar por esse primeiro que a gente está vendo agora. Bom, se a gente lembrar que o texto do Livro dos Espíritos agora está começando com o conceito de Deus, e eu vou correr aqui até a primeira pergunta agora, primeira pergunta e resposta. O livro começa com a famosíssima questão, né? Que é Deus? Como primeiro conceito. A gente pode relembrar ainda mais uma coisa interessante, que quando a gente estava estudando a introdução ao estudo da doutrina espírita, aqui no item 6, que está na tela agora, quando Kardec vai fazer esse resumo dos princípios da doutrina espírita, dos seus pontos principais, o primeiro conceito que ele apresenta, a primeira palavra, inclusive, que ele grafa no texto, é Deus. É o que nos dá a ideia de uma coerência muito grande nos ensinamentos do codificador, no seu modo de escrever e no seu modo de pensar também. Lá o primeiro princípio, aqui também o primeiro princípio. E só para a gente ter uma ideia de como que esse princípio é ordenador de todas as ideias dentro do texto e de nossas vidas, eu gostaria de lembrar também que lá na introdução, no item 10, quando Kardec vai refutar a ideia de alguns opositores de que não existia um espírito se comunicando, mas sim apenas o espírito do mal, Kardec vai usar justamente o conceito de Deus para reordenar as ideias. Então vamos lembrar assim de forma bem rápida. Diziam alguns opositores, né? Não são espíritos se comunicando. É apenas o espírito do mal. E Kardec vai refutar da seguinte forma. Ele vai dizer, olha, como que a gente pode acreditar que Deus vai permitir só o espírito do mal se manifestar e se comunicar com a humanidade? Tudo isso para quê? Para fazer com que a gente se perca? Sem dar para a gente o contrapeso de bons espíritos se comunicando? Por que Deus faria isso? Se ele não pode fazer isso, se ele não pode impedir que só o espírito do mal se comunique conosco, é porque ele não é onipotente. E se ele não é onipotente, aí a gente vai dizer, bom, não é Deus, né? E se ele pode fazer e não faz, e permite que só o espírito do mal se manifeste, então ele não é bom. Porque ele está, né, obviamente, assim, permitindo que a humanidade só tenha maus conselhos. Então vejam como que, teoricamente, o texto se sustenta no conceito firme de Deus e de seus atributos. Isso é uma contribuição lógica do texto. A gente pensa em Deus como sendo bom, como sendo soberanamente bom, como sendo onipotente. Então não dá para a gente imaginar que só o espírito do mal se comunique com Deus regendo as nossas vidas. E aqui o segundo aspecto. Porque não é só teórico. As comunicações estavam acontecendo. Então, se estavam acontecendo, o aspecto prático da nossa vida é justamente esse. Eu posso pensar que existe alguma coisa que está acontecendo agora
e colocar esse acontecimento sob esse mesmo aspecto que Kardec colocou: suprema bondade e onipotência de Deus, para não falar de outros atributos por enquanto, né? Para usar só esses dois. Como a justiça, por exemplo. Pronto, falei de outro atributo. Né? Mas, enfim. Então, sim, a gente vai ver durante o Livro dos Espíritos e as outras obras básicas, o tempo todo, diversas vezes, Kardec retomando a ideia de Deus para reorganizar o nosso pensamento sobre o que é a vida, sobre o que estamos fazendo aqui, sobre de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, as perguntas por excelência, né, da filosofia. Então a gente pode começar a perceber que a gente está trabalhando com a coisa mais importante que nós temos em nossa existência, que é Deus. E isso não é assim nenhum tipo de inovação do Espiritismo. Isso já é algo recorrente, mesmo de tempos mais remotos. Vamos lembrar, por exemplo, de Moisés com a tábua dos 10 mandamentos. Ele recebe a tábua, o primeiro mandamento, a gente lembra, se refere a Deus, ao nosso compromisso com Deus, adoração. Quando Jesus é perguntado sobre qual seria o mandamento mais importante da lei, ele vai responder que amar a Deus, toda a sua alma, todo o seu entendimento, de todo o seu coração. E agora isso ressoa aqui na doutrina espírita com a primeira obra, trazendo o primeiro conceito, Deus. E a gente pode perceber que dentro das 3 revelações, Deus tem esse patamar, mas que no pensamento humano isso não é muito diferente. O homem sempre teve essa sede por buscar a divindade, por buscar conhecer Deus. Nas eras mais remotas, a gente tinha a ideia politeísta. Deus explicava fenômenos naturais, e a gente tinha então Deus do fogo, Deus dos ventos e assim por diante. Lá na tradição hebraica, a gente tinha algumas formas pelas quais aquele povo se referia a Deus. Uma delas era a palavra Adonai, que significa meu Senhor. Ou então El Shaddai, Senhor dos senhores. Olha a nossa relação com Deus, né? Senhor, Deus era o nosso Senhor. Yavé Saboat era outra expressão usada por eles, e que significava Senhor dos exércitos. E aí vem Jesus e muda a relação. E Jesus não vai tratar a Deus como um Senhor, ele se dirige a Deus pelo tratamento de Abba, Pai. Então, para Jesus, Deus é Pai. Depois, no decorrer da história humana, vieram ideias como o panteísmo, Deus matéria, né? Deus é as coisas materiais. A ideia algo muito próximo aí do que é o panteísmo. Então a gente percebe que, conforme o tempo foi passando, o ser humano foi estudando sobre Deus e tomando para si algumas ideias que deveriam fazer parte da nossa cultura e do nosso entendimento sobre Deus, a nossa relação com Deus. E assim, aqui dentro da doutrina espírita, a gente vai perceber que a ideia é um pouquinho diferente. A gente já está falando, obviamente, né, sobre a questão, sobre o tema aqui do item, do capítulo. O tema é Deus. O título do capítulo é De Deus. Olha como que a concepção mudou, né? Deus para a gente, a pergunta, né, que é Deus, e a concepção é que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Não tem aquela personificação antiga, não tem a ideia de Deus, num primeiro momento aqui, né? De Deus que seja Ele mesmo o universo, não tem a ideia de um Deus que se vinga, um Deus vingativo, um Deus irado, ou seja, um Deus que tem as emoções humanas em si. Não tem essas ideias. É uma ideia mais abstrata do que a ideia que nós estamos acostumados a ter aí no decorrer do tempo, ou as ideias. E aí a gente insiste um pouquinho. É justamente esse tipo de ideia que vai reordenar o nosso pensamento sobre o que é a vida, que vai fazer para a gente
vai trazer para a gente, melhor dizendo, a concepção de uma existência diferente, mais segura. Quando o Espírito Miramês comenta essa primeira questão do Livro dos Espíritos, ele diz que ninguém pode se sentir seguro onde quer que esteja, sem que pelo menos alimente a ideia de uma fonte criadora e imortal para as coisas. Por que isso? Porque o nosso mundo é transitório. A gente olha para a matéria e tudo começa e tudo acaba dentro da matéria. Ela é perecível. Parece que a gente não tem uma segurança dentro das coisas das nossas vidas. A gente sabe que as pessoas estão encarnadas e depois não estão mais. A gente sabe que hoje a gente pode ter um emprego e amanhã não mais. E assim por diante. Hoje saúde, amanhã não mais. E o contrário também. Hoje a gente pode estar desempregado e amanhã é empregado. Hoje podemos estar doentes e amanhã não mais. Então esse estado permanente de mudança das coisas pode nos dar uma certa insegurança. Pode nos tornar pessoas ansiosas. E por isso essa ideia da fonte criadora e imortal melhora a nossa vida. Que a gente passa a se basear nela. Que a gente tem essa sede em nós porque também somos espíritos imortais. O nosso inconsciente processa isso o tempo todo. Então, o início do bem-estar em relação às dificuldades da vida é o nosso pensamento voltado a Deus. Ainda o Espírito Miramês diz que o estudo sobre Deus nos dá um ambiente de fé que corresponde na sua feição mais pura à vontade de viver. Olha que interessante. Prevenção, inclusive, para ideias suicidas. A gente quer viver porque a gente cria um ambiente de fé através do conhecimento, a gente estuda, conhece Deus, o espírita pode dizer que conhece Deus. E a partir disso a gente aumenta a nossa fé, a fé raciocinada, né, pregada por Kardec. E aí, nesse nosso ambiente íntimo, a gente cria em nós vontade para viver. Agora Leon Denis, no livro, na sua obra, né, Depois da Morte, vai ter uma ideia parecida com essa do Miramês, dizendo que esse nosso questionamento sobre Deus é algo que se impõe na nossa existência. Porque é nada mais, nada menos do que o estudo da grande alma, do princípio da vida que anima o universo e que se reflete em cada um de nós. Então a gente tem um relacionamento íntimo com Deus o tempo todo. A gente precisa só despertar para Ele. E Leon Denis completa com a seguinte frase: tudo se torna secundário quando se trata do princípio das coisas. Então vejam, de novo, né, como que isso reordena a nossa vida, como que esse pensamento é um pensamento poderoso para nós. Tanto que a história da filosofia, agora a filosofia terrena, se esforçou muito para buscar algum tipo de conhecimento possível sobre Deus. E a gente vai perceber que aqui no início do nosso estudo, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o seguinte fato. A filosofia humana, ela, para estudar Deus, ela escolhe estudá-lo de acordo com as possíveis relações que Deus tenha com as coisas. Porque aí a gente parte de algo que já é conhecido para algo que não é. Né? Por exemplo, a relação de Deus com o universo. Para essa relação, Deus é causa do universo. A gente dá uma olhada no universo e, como a gente vai ver daqui a pouco, a gente vai desenvolver essas ideias, né, no decorrer desse e dos próximos estudos. A gente olha para o universo e a gente olhando, observando, a gente pode chegar na ideia de que Deus é causa do universo. Então a gente observa o universo e daí tira o conhecimento de algo que é desconhecido para a gente, que é Deus. Então, na relação de Deus com o universo, Deus é causa. Na relação de Deus com a ordem moral, ele é o bem. Então Deus é o que proporciona para nós, o que possibilita a ordem moral. Na relação de Deus com os homens, existem diversos tipos de relações de Deus com os homens. A relação de fé, a relação do Deus Criador e assim por diante. A relação da obediência de nós homens para com as leis morais, assim por diante. Mas é uma das relações estudadas. Deus com o homem, Deus com o universo, Deus com o bem, Deus com a moral. E a última relação que é possível, a quarta relação possível, a relação de Deus consigo mesmo. Deus em sua própria divindade.
E eu queria chamar a atenção dos amigos agora para essa questão aqui dentro do item que a gente vai estudar, esse item de Deus. Olha só. Deus e o infinito. A gente vai desenvolver aqui, esse é o item que a gente vai estudar agora. Aqui a gente tem a relação de Deus em si mesmo, Deus consigo mesmo. E só. Apesar do item ser Deus e o infinito, a gente desenvolve daqui a pouco e a gente vai perceber que o tema é Deus em si mesmo. Item seguinte, prova da existência de Deus. Provas, né, da existência de Deus. Prova-se Deus para nós humanos. Nós é que queremos provas de Deus. Portanto, uma das relações entre nós e Deus. Olha a segunda relação aqui. Primeira, Deus e si mesmo. Segunda, Deus conosco. Terceira, atributos da divindade. Aqui é a fundamentação de todas as leis morais. É aqui que se sustentam as leis morais. Porque a gente precisa ter Deus eterno, imutável, único, soberanamente bom e justo, entre outros atributos, né? Esses atributos de Deus, como princípio primeiro, é que sustentam os princípios morais. Senão a gente não tem como obedecer princípios morais vindo de um Deus que não seja único. A gente teria outros para obedecer. De um Deus que não seja eterno, onde ele pode acabar e a gente pode não ter mais que obedecer à ordem moral que ele pôs. E assim por diante. Então, os atributos da divindade são que sustentam as leis morais. Relação de Deus com a moralidade, portanto. E no último item, panteísmo. Deus com a criação, diretamente com a criação. Deus é o universo ou não? A doutrina espírita vai refutar a ideia de que Deus seja um Deus matéria, um Deus que se confunde com as coisas. Não, não é. Para nós espíritas, né? Então, olha aqui, as 4 relações da filosofia humana, aqui também no texto de Allan Kardec. Se a gente voltar ao texto da introdução ao estudo da doutrina espírita, a gente vai encontrar essas mesmas relações no decorrer desse texto, e aí eu vou propor aos amigos que depois, em casa, observem. Aqui no comecinho a gente já vê, olha, Deus é eterno, relação dele consigo mesmo. Criou o universo, olha aqui, relação dele com o universo. E as outras a gente retoma em casa depois, fica o desafio, né? Para casa, retomar e ver onde que estão as relações de Deus com os homens ali, relação de Deus com a moralidade, possível de ser encontrada naquela primeira exposição de Allan Kardec. Então, aqui só para a gente poder dizer que a doutrina espírita conversa com a filosofia terrena de forma também a reordenar os nossos pensamentos. Isso já foi feito também lá na introdução ao estudo da doutrina espírita, quando nós tratávamos a respeito da palavra alma. Lembremos, né? Kardec dizia, olha, para muitas pessoas, alma é o que dá vida ao corpo físico. Kardec vai dizer, isso existe, mas nós não chamaremos de alma, nós chamaremos isso de princípio vital. Aqui no texto, o que ele está fazendo? Ele está de novo aproveitando o conhecimento humano, a forma humana de procurar Deus, de conhecer sobre Deus. E está aproveitando essa forma para ordenar o texto do Livro dos Espíritos, para nos trazer o conhecimento possível a respeito de Deus através das relações que a gente possa observar. Bom, então agora a gente pode começar a ler as 3 perguntas do Livro dos Espíritos para a gente começar a pôr, né, aqui no nosso patrimônio espiritual o conhecimento possível sobre Deus. Claro, a gente já está estudando essas questões desde que começamos, né, o nosso estudo hoje. São princípios aqui que envolvem a formulação dessas questões, aqueles que a gente estava tratando até agora. Agora a gente vai diretamente para essas perguntas e respostas. Então vamos lá, de forma assim, calma, né? Tranquila, procurando os detalhes do texto. Questão 1, a gente já leu que é Deus, é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Notemos que aqui a gente tem 2 notas de rodapé. A nota de número 4 é uma nota original do Livro dos Espíritos, porque é uma nota de Allan Kardec. Aqui ele está explicando para a gente que o primeiro texto é pergunta, ele está mostrando para a gente como foi ordenado o livro, né? E o texto em aspas é a resposta, quando a gente tem um texto em aspas na sequência, é a resposta dos espíritos superiores.
E que quando a gente tiver, como aqui na questão de número 3, o texto um pouquinho deslocado e com uma letra um pouquinho menor, dá para perceber isso aqui, né? A diferença da letra desse texto para os de cima, é porque é um comentário de Allan Kardec. Ele ainda vai dizer que teremos momentos no livro em que os comentários dele serão maiores, e aí ele adota a letra comum, né? A letra padrão do texto, tamanho de letra padrão do texto anterior. Mas a gente vai perceber quando for texto de Allan Kardec, mesmo assim. Bom, então essa é a primeira nota, que é uma nota de Allan Kardec. A segunda nota não é uma nota original, não é uma nota da edição em francês do Livro dos Espíritos, é uma nota da nossa editora. Ela coloca a expressão em francês aqui da primeira questão, que foi traduzida como causa primária, e ela diz que alguns tradutores, como Guilom Ribeiro, que é o nosso tradutor dessa edição, adota causa primária como expressão para se referir a essa expressão aqui em francês, que eu não vou ousar dizer, para que vocês não percebam que o meu francês não existe. Eu ia dizer que ele é péssimo, mas ele não é péssimo. Ele não existe. Né? Então a gente tem aqui a expressão em francês. E em português, alguns traduzem como causa primária, outros traduziriam, como a gente está vendo aqui, como causa primeira. Daqui a pouco a gente trata sobre isso. E que aqui foi escolhido causa primária porque, segundo a editora, é uma solução alternativa para um simples caso, um mero caso de semântica, significado de palavras, né? Então, daqui a pouquinho a gente volta a isso, mas é isso o que tratam as duas notas. Ainda diz aqui a editora que alguns dicionaristas, né, bons dicionaristas, como Domingos de Azevedo, por exemplo, escolhem essa expressão que está aqui, causa primária. Então, saber disso já é o suficiente para a gente, por enquanto. Então, 3 primeiras questões, que é Deus. Segunda questão, o que a gente deve entender por infinito? O que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Terceira questão, poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? Notem aqui o artigo definido, né? Ele é importante nessas 3 questões. Deus é o infinito? Posso dizer isso? É uma definição incompleta. Pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Comentário de Kardec. Deus é infinito em suas perfeições e não é o infinito. As perfeições de Deus são infinitas, ele não é o infinito. São duas coisas diferentes, né? Mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa pela coisa mesma. É definir uma coisa que não está conhecida por outra que não o está mais do que a primeira. Agora vamos começar a entender esse conjunto de perguntas e respostas que a gente está estudando agora. Vamos olhar por enquanto só para as perguntas. Que é Deus? E depois Kardec pergunta, o que eu devo entender por infinito? Então parece aqui, como eu comentava há pouco, que existe uma mudança de tema. Primeiro ele pergunta o que é Deus e depois ele pergunta o que é infinito. Aparentemente uma mudança de tema. Mas só aparentemente, porque olha a intenção de Kardec ao lançar essas perguntas. Ele pergunta o que é Deus e tem a resposta. Depois ele pergunta o que é infinito. A resposta é aquilo que não tem começo nem fim, portanto é desconhecido. E na terceira questão ele insiste mais um pouco. Eu posso dizer que Deus é o infinito? Se eu estou procurando conhecimento no sentido forte do termo, eu já não posso dizer porque o infinito é desconhecido. Já foi dito anteriormente. Se eu quero conhecimento, né, no sentido forte do termo, eu não posso fazer isso. Isso é o que está no comentário de Kardec aqui embaixo. É definir uma coisa que não está conhecida, é definir Deus por outra que não está mais conhecida do que a primeira, que é o infinito. As duas são desconhecidas. Como é que eu digo que Deus é infinito? Eu não conheço nenhuma das duas. E, portanto, não tenho conhecimento. Então, notemos que o tema aqui é sempre Deus em si mesmo. O que eu posso dizer sobre Deus? Olha a primeira relação aqui, estudada pela filosofia terrena. Deus em si. Como definir Deus? E aqui já é o momento da gente dizer agora que
essa definição de Deus que está aqui no Livro dos Espíritos, ela não é absoluta. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente vai ver no decorrer do texto que nós não temos capacidade ainda, evolutivo, de conhecermos a essência íntima de Deus. Ainda falta para a gente alguma coisa que a gente vai estudar lá um pouquinho mais à frente. No entanto, existe conhecimento de Deus possível para nós. E esse que está aqui é o conhecimento possível para nós agora. Eu usei a palavra absoluta, né? Dizer, não é uma definição absoluta. Talvez não tenha sido uma boa palavra, a palavra absoluta. Eu vou dizer, ela não é a definição mais completa possível sobre Deus. Não é o conhecimento completo de Deus, mas é o conhecimento possível para nós agora, nesse momento da nossa jornada evolutiva. Então tem algo que a gente pode saber a respeito de Deus. O que é nesse momento? Qual é a definição que a gente pode ter de Deus nesse momento? Ora, ele é a inteligência suprema e é causa primária de todas as coisas. Esse é o conhecimento que a gente pode ter agora. O que está em questão aqui é a possibilidade do conhecimento possível sobre Deus. Então, é importante a gente se concentrar agora porque é um conhecimento abstrato, é um conhecimento que a gente precisa trabalhar para que a gente possa conquistar. Por enquanto, apenas Deus em si mesmo. Notemos, né, que a gente tem conceitos aqui: Deus, inteligência, causa, infinito. Nenhum deles é material, nenhum deles representa coisas materiais. A gente tem ideias aqui, conceitos, princípios. Mesmo o próprio infinito, que a gente pensa que o nosso universo é infinito, ele é correspondente a coisas materiais. E o livro dos espíritos, e a resposta dos espíritos superiores diz, ele é desconhecido. E que tudo que é desconhecido é infinito. O que eles estão querendo dizer aqui? Definir é colocar limites. Definir é limitar para conhecer. Definir é colocar algum tipo de entorno na coisa a ser definida. E quando a gente diz o universo é infinito, a gente está reconhecendo que a gente jamais vai ter o conhecimento completo a respeito dele. Porque a gente não vai ser capaz de conhecer o infinito. Uma coisa que não tem fim. Então, nesse sentido, a gente tem conhecimentos parciais do universo e não o conhecimento total ou conhecimento no sentido forte do termo. Por isso que aquilo que é infinito é desconhecido, porque a gente não é capaz de limitar. A gente não é capaz de definir no sentido forte do termo. E agora, para a gente pensar nessa questão da definição, então, já que a gente entrou nela, né? Acho que ficou bem compreendida a questão de número 2 agora. E a gente volta à questão número 1 e daqui a pouquinho a gente compara de novo com a 3. Porque o que a questão número 1 está fazendo é a questão da definição. E para a gente pensar um pouquinho nessa característica da definição, nessa situação da definição, né? Como um conhecimento forte, eu retorno a uma das filosofias antigas, que é a filosofia aristotélica. Aristóteles apresentava a definição como sendo algo constituído pelo gênero próximo e pela diferença específica. Era assim que se definia as coisas para Aristóteles, sem entrarmos em méritos de detalhes da filosofia dele, né, como substância, etc. Notemos, eu não estou tentando trazer a filosofia de Aristóteles para dentro da filosofia revelada do Espiritismo, né, da filosofia espiritualista. De modo algum não se faz isso em estudo de filosofia. A filosofia de um autor, de um pensador, é dele. Os conceitos que ele entende dentro da filosofia dele são dele. Não dá certo tirar de um e colocar no outro, porque nem sempre o significado das palavras é o mesmo, dos conceitos é o mesmo, de um filósofo para outro. Aliás, é sempre bom ter em vista esses detalhes, né?
Então, só para dizer que não é esse o caso, de estarmos trazendo a filosofia aristotélica para dentro do espiritismo. Não, é só uma comparação para a gente ter ideia do grau de dificuldade e de abstração do conceito de Deus que nós estamos estudando. Então, voltando. Para Aristóteles, como que se define alguma coisa? Pelo gênero próximo e pela diferença específica. Um exemplo para a gente entender isso. A definição clássica sobre o que é o homem. O que é o homem, ele é definido da seguinte forma: o que é? Isso é definição. O que é? O homem é definido como sendo um animal racional. Gênero próximo, animal. Ele compartilha esse gênero com outras criaturas. Ele é um animal, assim como os animais que estão por aqui no planeta Terra, na natureza. O que o diferencia? Qual é a sua diferença específica em relação ao gênero dos animais? A razão. Ele é um animal racional. É isso que o diferencia dos demais. Então essa é uma definição para Aristóteles, né? Gênero próximo, diferença específica. E com duas palavras, então, a gente é capaz de definir o que é o homem. Animal racional. Aqui vale um parêntese bem curtinho. A doutrina espírita mudou essa definição. Para nós não somos animais racionais. Nós somos espíritos imortais encarnados. Em corpos animais, aí sim, né? Mas somos espíritos imortais, é isso que reflete a nossa essência. E não ser animal racional. Olha como que a visão de vida muda quando a gente muda uma definição. Ser um animal racional significa ter um começo e ter um fim. Ser um espírito imortal significa algo completamente diferente disso, diverso disso. O oposto disso. Tivemos um começo, mas não teremos um fim. Pois somos imortais. E aqui vale também uma pequena correção no nosso vocabulário espírita, né? A gente vê muita gente dizer: eu sou um espírito eterno. Não somos espíritos eternos, somos espíritos imortais. Eterno só Deus. Qual é a diferença? Deus não foi criado, portanto ele é eterno. Nós fomos criados e não morreremos, portanto somos imortais. Essa é a diferença, né? Voltemos para o texto agora, fechando esse nosso parêntese. Definição de Aristóteles não, né? Definição clássica agora do homem, animal racional. Olha a definição de Deus. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema. A gente tem aqui um artigo definido, o A, que não está na pergunta, que deveria ser o mais universal possível. Não tem o que é Deus. Tem que é Deus. A resposta está mais aberta possível quando não se coloca um artigo aqui na frente do que. É o maior grau de universalidade que a gente poderia pensar em relação à resposta. Pode ser qualquer coisa. Então o que ele é? Ele é a inteligência suprema. E a gente pode perceber que a resposta está em duas partes, né? Mas eu não vou ousar dizer que aqui a gente tem algo parecido com a definição de homem, que também está em duas partes. Animal racional, animal e racional. Animal, racional. Dois elementos, duas partes. Deus é a inteligência suprema, que parece que isso é o que é de fato a essência de Deus, aquilo que ele é em si. Uma inteligência muito superior a todas as outras que nós conhecemos. E mesmo superior à soma de todas as que nós conhecemos, se a gente quiser pensar assim. E a segunda parte, ele é causa primária de todas as coisas. Para definição, eu queria comparar as duas definições para a gente ter, né, essa ideia do grau de dificuldade e de abstração que a gente tem aqui. Para a definição de homem, só duas palavras: animal, racional. Aqui não dá para separar em palavras. Se a gente disser que Deus é inteligência suprema, faltou a letrinha A, faltou o artigo definido que dá a ideia para a gente dele ser a inteligência e não uma inteligência suprema. Então aqui, única inteligência suprema, a inteligência suprema. Então é uma expressão na primeira parte da definição e não uma palavra simples, sozinha, né? E na segunda parte, olha que interessante, ele é causa. Mas se a gente disser que ele é só causa, ele é causa de quê? Se a gente disser que ele é só causa primária, a gente vai dizer, mas de novo, causa primária de quê? Ele pode ser causa primária de uma coisa só, ou de algumas coisas.
Então a gente é obrigado a dizer que ele é causa primária de todas as coisas, senão a gente não tem a ideia correta. Então olha como que essa definição é abstrata e é composta. É mais difícil da gente lidar com ela do que com uma definição simples aqui do nosso planeta Terra, né? Então esses conceitos que estão sendo abordados aqui precisam ser pensados dentro da filosofia espírita. Por isso que a gente não quer trazer coisas de fora, porque, como a gente pode perceber, eles têm características próprias aqui. E que uma de suas características aqui agora é estar dentro do puro campo do pensamento. A gente está trabalhando só no nosso pensamento, sem referencial, muito referencial assim, material agora. A gente diria na filosofia clássica, né, que é um estudo metafísico. Então, atenção, né, para isso que a gente está vendo aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre a questão da causa primária de todas as coisas. E aqui a gente pode pensar primeiro na nota de rodapé que a gente leu. Por que causa primária e não causa primeira? Como o próprio texto disse, é apenas uma solução alternativa para um caso de semântica, para um caso de significado. Mas aqui vai agora um gosto, né? uma opinião pessoal. Eu também gosto mais da expressão causa primária do que a expressão causa primeira. Explico por quê. Quando a gente pensa em algo que é primeiro, o primeiro tem uma relação com o segundo, assim como a primária tem uma relação com a secundária. Mas a relação do primeiro com o segundo, ou da primeira com a segunda, é uma relação que pode, num certo momento, num certo significado, causar uma certa confusão. Dizer que Deus seria a causa primeira poderia levar alguma pessoa a pensar na seguinte forma: bom, a gente tem uma causa segunda, então. Só que a relação da primeira com a segunda, enquanto causa, é uma relação que pode trazer uma ideia de mesmo grau de importância. Eu vou explicar isso. Vamos pensar de novo num exemplo prático, né? Eu tenho um veículo que é movido por uma causa, tem algo que move o veículo. Então eu posso dizer que eu tenho uma causa primeira para esse veículo e posso atribuir uma causa segunda a esse veículo. Então, uma causa primeira para o movimento de um veículo seria um combustível. Etanol, gasolina, óleo diesel, assim por diante. Mas eu tenho outros veículos, que são movidos por tração animal. Então a causa do movimento desse veículo é um animalzinho. Um cavalo, por exemplo. Carro de boi, como a gente conhece, né? Então veja que entre causa primeira e causa segunda, enquanto causas do movimento, elas têm a mesma importância. Tanto a causa primeira quanto a segunda. Não é porque ela é uma segunda causa que ela tem um grau de importância menor. A eficiência, né, a eficácia entre essas duas causas tem que ser estudado depois, mas o grau de importância nesse tipo de pensamento é igual. Então dizer que Deus é causa primeira poderia causar né, em nós essa impressão de que haveria uma causa segunda com talvez a mesma importância que Deus. Para encurtar o nosso raciocínio, falar que existe uma causa primária e pensar que existe uma causa secundária, a própria palavra secundária já parece que hierarquicamente obedece à primária. Se a gente falar em qualquer coisa secundária, a gente já pensa, já tem essa sensação, pelo menos, né, de que o primário é mais importante. De que o primário tem uma hierarquia maior. Nesse sentido que a gente está estudando aqui, né? Então é só para a gente exercitar um pouco a nossa percepção do significado das palavras. Mas como foi dito na nota, as duas traduções servem se elas forem bem entendidas. Então Deus é causa primária de todas as coisas. Né? Então vejamos aqui que para entender Deus como causa primária, a gente tem que fazer um exercício de abstração de tudo que a gente conhece. Por isso o conceito é assim tão abstrato.
Então vamos lá, a gente conhece as coisas como elas estão e a gente pensa naquilo que foi motivo, naquilo que criou tudo que nós conhecemos. De onde surgiu a vida, de onde surgiu o universo. Muitos, né, adotam a teoria do Big Bang, que é uma teoria muito aceita, muito divulgada. Nosso universo era uma massa compacta, em um ponto só, e que se expandiu, gerando tudo isso que a gente conhece. Ok, a pergunta é: o que criou essa massa? O que colocou a lei que fez com que ela se expandisse e que depois regesse toda a harmonia que a gente vê no universo? Tudo que a gente conhece tem uma relação aqui de causa e efeito. Por exemplo, aqui os dois modos, né, da gente entender essa relação de causa que está sendo colocada aqui. Deus é causa primária. Tudo que a gente conhece tem essa relação de causa e efeito. Exemplo, né? Acabei de citar um do movimento de um veículo, aqui no âmbito material. Querem ver outro? O movimento das marés. A causa, uma das causas, pelo menos, do movimento das marés é o ciclo lunar. A Lua é causa do movimento das marés. Essas causas que a gente conhece aqui, dentro do âmbito físico, são causas que podem ser perceptíveis. A gente observa essas causas. Quando a gente fala no livro dos Espíritos que Deus é uma causa primária, a gente não observa essa causa. A gente deduz essa causa, essa relação de causalidade. Então, dois tipos de relação de causalidade. Uma é física, material, corpórea, essas que a gente acabou de citar. E a outra é de dedução, é dedutível. A gente precisa pensar em algo que gerou tudo e que tem que, portanto, estar fora dessa relação causal puramente material, que envolve as marés, que envolve o crescimento das árvores, o movimento dos veículos, a minha fala para chegar até o ouvido de vocês e assim por diante. Que envolve tudo isso. Tem que ter uma causa primeira, uma causa primária. Senão, a gente tem um movimento que não atende o nosso pensar, não atende o nosso raciocínio. De onde nasceram as coisas? De uma causa primeira, de uma causa primária, algo que criou tudo. Isso precisa estar na nossa mente, né? Esse é o conhecimento possível, algo que seja eterno, porque vejam, senão a gente tem uma causa primária que se desgastou e, portanto, não é mais causa. Ela causou, se desgastou. Agora as coisas estão aí, todas elas assim. Causando e desgastando, chegando ao fim. Mas esse é um movimento que explica só o nosso mundo material, de novo, né? E Deus é eterno. Ele está fora dessa ordem causal, fora da ordem espaço-tempo. Espaço-tempo é criado quando nasce o universo, quando as coisas são criadas. Deus coloca nessa ordem causal as leis da criação. A ordem causal que a gente vê aqui no planeta Terra, essa ordem causal entre coisas materiais, é uma lei divina que o homem capta através da sua inteligência. Né? Então vejam, toda essa ordem causal que a gente capta é um reflexo da inteligência suprema, da inteligência de Deus, a inteligência acima de todas as outras. A gente é capaz de observar essas leis que regem o conjunto geral. E assim a gente é capaz de pensar em Deus. É isso que nos diferencia dos outros animais, segundo a questão 592 do Livro dos Espíritos. A gente é capaz de fazer essa abstração e chegar em uma causa para todas as coisas. Uma só causa para tudo. Essa causa para todas as coisas. E não estamos falando aqui em religião. Todo ser humano é capaz de pensar nisso. Se ele vai se aproximar dessa força, desse poder, é uma coisa. Através do conhecimento da fé é uma coisa. Se ele não, né, agora, a capacidade de pensar ele tem. Importante a gente perceber isso, né? Que essa capacidade é dada a todas as criaturas, a todos os homens racionais. Todos nós, né? Todos os espíritos encarnados em corpos humanos. Então a gente tem aqui nesse primeiro momento essa ideia de um ser supremo, de um ser imaterial,
de um ser que criou todas as coisas. E essa ideia, por si só, como a gente viu com Miramês, como a gente viu com Leon Denis, nos dá segurança. É ela que faz com que nós nos preocupemos menos com o tempo, com o mundo das formas, né? com esse mundo corpóreo, com esse mundo físico, esse mundo que se modifica o tempo todo, que faz com que nos preocupemos menos com as distâncias, pois todas elas estão sob o olhar de Deus. Eu estou distante hoje do ser amado. Não importa, para Deus distância não existe. Para Ele todas elas são plenamente superáveis, sem problema algum. Que faz com que eu me preocupe menos com as coisas em geral. Temos Deus como inteligência suprema ordenando tudo isso. Então, nessa relação de Deus como sendo causa, a gente precisa ter isso firme em nós, inclusive ligando aqui com o conceito da terceira questão, que agora a gente vai entender. Né? Deus como essa causa eterna, imaterial, imutável, como causa mesmo de tudo. Então a gente não pode dizer que Deus é infinito, porque ao infinito a gente não pode atribuir essas coisas que a gente está atribuindo a Deus. Olha aí, por isso que se a gente dissesse que Deus é o infinito, seria uma definição incompleta que retrata a pobreza da nossa linguagem humana, para chegar a coisas que estão acima dela, né? A coisas que estão acima da linguagem. Deus é infinito, portanto, apenas em suas perfeições. As perfeições de Deus são atributo de Deus. Assim como ter cabelo ou não ter cabelo é um atributo de um homem, que é um animal racional. Deus é inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. As suas perfeições são atributos seus. E assim como eu não posso dizer que o homem, para definir o homem, né? O que é o homem? O homem é um ser com cabelo. Então, nenhum ser sem cabelo é um homem. Ou então dizer o contrário, o homem é um ser sem cabelo. Então, nenhum ser com cabelo é o homem. Notem, né, que se a gente tenta definir uma coisa pelo seu atributo, a definição fica incompleta. A gente não consegue abranger todos os seres que a gente quer dizer que sejam os homens. Então, para a gente abranger Deus, naquilo que o nosso conhecimento permite hoje, é preciso dizer que ele é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Para que a gente não defina uma coisa que não está conhecida, que é Deus, por outra que também não está, que é o infinito. Então aqui a gente fecha a questão número 3 e volta para a questão número 1. Né? Voltamos para a questão número 1, porque até agora a gente pensou na questão da causa primária de todas as coisas. E agora a gente vai pensar um pouco na questão da inteligência suprema. E vejamos, a gente acabou de dizer que Deus é causa de todas as coisas, que a gente encontra ressonância dessa causalidade em nós. Então a gente percebe que tem um certo tipo de relação entre nós e Deus que nos permite entender que Ele é a inteligência suprema regendo as nossas vidas. E agora a gente precisa pensar um pouco nas características de uma inteligência. E a nossa proposta é sempre pensar em características dos termos, né, levando em consideração o que a gente já aprendeu no próprio livro. Então vamos voltar agora de novo à introdução ao estudo da doutrina espírita. Rapidamente, né, só para a gente lembrar. Kardec dizia que os fenômenos que mostraram e que trouxeram a codificação ao nosso conhecimento eram fenômenos que revelaram uma causa inteligente. Quais eram as características das inteligências que se revelavam ali? Linguagem, capacidade de linguagem, capacidade de comunicação, capacidade de raciocínio, de entendimento. Mas essas são características de espíritos, né, que estavam se comunicando, mas que têm inteligência. Então a gente vai ver essa diferença entre a inteligência nossa, de espíritos, e a de Deus na questão 76. Contém essa questão da inteligência, a questão 76 do Livro dos Espíritos. Mas o que a gente pode pensar por enquanto? Deus tem linguagem? Tem. Se comunica conosco? Sim. A gente vai ver nos estudos subsequentes. São características de uma inteligência. O que mais que uma inteligência faz? Quando ela se comunica, ela não ordena um conjunto de elementos para poder fazer comunicação. Então, questão de ordenação, como a gente vê no universo, o movimento dos astros.
né, de pôr ordem nas coisas para que aconteça de modo inteligente. Então Deus tem essas capacidades. Uma outra característica, a gente viu agora nos prolegômenos, quando a gente viu a imagem da cepa, da videira, né? A videira era um símbolo, um emblema do trabalho do Criador, do trabalho de Deus, do trabalho da inteligência suprema. A inteligência trabalha. A nossa inteligência trabalha. A nossa inteligência trabalha para o seu aperfeiçoamento. A inteligência de Deus trabalha na sublimação e progresso constante da criação. E na ordem, né, da criação. Então vejam que a gente é capaz de atribuir algumas características à inteligência suprema partindo daquilo que a gente já leu no livro dos Espíritos. E aqui a gente pode pensar na questão da imagem e semelhança, né, entre homem e Deus, que é uma coisa das antigas tradições, né? O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus é eterno. O homem é imortal. Herdamos alguma coisa de Deus. Deus sempre existiu. A partir do momento em que fomos criados, sempre existiremos. Existiremos para toda a imortalidade. Deus é eterno, nós somos imortais. Ele é imaterial, nós também somos. Deus é perfeição suprema, nós somos perfectíveis. Deus é inteligência suprema. Nós temos em nós inteligência que se constrói. Volta ao texto, né? Deus é a inteligência suprema. Nós herdamos dele como atributo em nós a inteligência, como característica do espírito, a inteligência. Deus é a inteligência. Nós temos inteligência. Inteligência que se constrói. Né? Então Deus é a inteligência suprema, nós somos inteligência se construindo, crescendo. Em potência. Limitada, claro. Jamais seremos inteligência suprema como Deus, mas nos aperfeiçoaremos. Então notemos que existe um reflexo de Deus em nós e nos aproximarmos do entendimento sobre Deus realmente muda a nossa vida. Tanto que Kardec, lá na obra A Gênese, vai dizer as seguintes palavras a respeito de Deus. Deus, esse farol cujos raios se estendem sobre o universo inteiro. Única luz capaz de guiar o homem na pesquisa da verdade. Olha que interessante isso, né? A gente quer saber a verdade, a única luz para nos guiar na pesquisa da verdade é Deus. Orientando-se por essa luz, o homem nunca se transviará. Escreve Kardec, item 19, capítulo 2 da Gênese. Escreve mais. Ele vai dizer que em filosofia, em psicologia, em moral, em religião, só há de verdadeiro, olha a palavra verdadeiro de novo, o que não se afaste nem um tio das qualidades essenciais da divindade. É aquele exercício que ele fez lá no item 10 da Gênese e que fará por diversas outras vezes nas obras básicas. Eu comparo os princípios da filosofia, psicologia, religião, moral, tudo que o homem conhece, e para saber se eles são verdadeiros, elas não podem se afastar em nenhum momento das qualidades essenciais de Deus. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, supremo bem, suprema justiça, suprema bondade. Se tiver algum princípio contrário a isso, ele é falso. Ele é falso. É isso que reordena o nosso pensamento diante da vida. Porque a gente pensa muito em dar prioridade às coisas materiais, mas existe algo imaterial e supremo que está ordenando e coordenando a nossa existência. Então, a gente pensa em Deus como algo imaterial, atemporal. Isso serve ao espírito imortal como um poder supremo guiando nossas vidas. Isso ressoa no espírito imortal, no nosso pensamento. E nos toca com paridade, com semelhança de essência. Semelhança. É semelhante, é parecido. O próprio espírito e o pensamento se identificam como causa e inteligência, muitas vezes. A gente também é causa de algumas coisas, a gente também é inteligência na nossa essência. Então, a gente tem esse reflexo de Deus que a gente já tratou de algumas formas aqui. Então, é um conceito filosófico, lógico, racional? Sim, mas é também verdade primeira a ordenar as nossas vidas. Verdade primeira a ordenar as nossas vidas. E para a gente fechar o nosso estudo de hoje,
Claro que a gente vai continuar desenvolvendo esses conceitos no decorrer da obra, né? Inteligência suprema, causa primária, com outros atributos de Deus, em outras relações, e não só nessa relação isolada Deus consigo mesmo, né? Que para a gente desenvolver foi necessário que disséssemos coisas sobre Deus e moralidade, Deus e o homem, que a gente vai trazer melhor mais adiante. Mas para a gente ter um referencial melhor sobre essa questão de Deus em nosso pensamento reordenando a nossa vida, eu falo um pouquinho sobre essa questão agora de Deus enquanto verdade. Primeira verdade da nossa existência, primeira verdade do nosso pensamento. O Espírito de verdade, olha só, né? No capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, escreve as seguintes palavras: Venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que... Vou parar aqui agora. O Espiritismo veio lembrar aos incrédulos que, acima deles, reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Vou parar aqui o texto. Então, acima de nós, homens, acima mesmo dos incrédulos, reina a verdade imutável. E é isso que nos dá segurança. Uma verdade que não muda. Deus bom, Deus grande, isso não muda. Ele é imutável e eterno. Isso nos dá segurança porque estamos sob os cuidados dele. E alguém vai dizer assim, mas Totti, existem verdades mutáveis? Mas é óbvio que sim. Basta lembrar que há pouquíssimos anos, né, a verdade era que eu era um jovem. Agora eu continuo um jovem só no espírito, né? Eu já estou chegando ali na casa dos 50, então já é uma verdade, né? Um tantinho distante. Em algum momento, então, um pouquinho mais distante, eu era uma criança. Naquele momento, era verdade que eu era uma criança. Essa verdade mudou. Eu passei a ser jovem, passei a ser adulto. Daqui a pouquinho eu estou entrando na idade de um idoso. Então essa verdade é mutável tanto quanto diversas outras que fazem parte do nosso mundo material. Essas verdades mudam. E se a gente tem uma verdade imutável, que é a suprema bondade, e que coordena tudo, é o Deus bom e grande que faz com que se germinem as plantas, escreveu o Espírito de Verdade. Portanto, é o Deus da vida. O que faz germinar as plantas é o Deus da vida. Ele oferece vida, ele cria vida. E faz com que se levantem as ondas. Portanto, o Deus que coloca as leis mesmo no plano material. Ele contempla a criação por completo. E a gente está sob os cuidados dele. Quanto isso é confortante para a gente. Reconfortante. Né? Lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem o item A Fé Religiosa, Condição da Fé Inabalável. Nesse item, Kardec escreve que algumas pessoas dizem, né, que a fé não se prescreve e nem se impõe, e isso é verdade. Mas o codificador segue o texto dizendo que isso é verdade, ela nem se prescreve e nem se impõe. E que, no entanto, ninguém está impedido de possuí-la, mesmo entre as pessoas mais refratárias, porque ela se conquista. A fé é uma coisa que se conquista. E na sequência, olha a frase que Kardec põe. Falamos das verdades espirituais fundamentais, e não de tal ou qual crença particular. Falamos das verdades espirituais fundamentais. A verdade espiritual mais fundamental de todas é Deus. É Ele que fundamenta as outras verdades espirituais, inclusive as leis morais. E isso se conquista através do estudo, porque a fé tem uma relação profunda com o nosso entendimento. Ela pode nascer do entendimento e depois reorganizar esse próprio entendimento. Transformar esse entendimento em um sentimento de fé, de confiança, de conhecimento a respeito do Pai Celestial. E isso faz com que a gente dirija melhor os nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas ações. O nosso entendimento fundamentado em Deus alivia, acalma, previne suicídios, previne a loucura, cura mágoas, cura feridas emocionais, cura revolta, cura insanidade e assim por diante. Tudo isso porque a gente reflete em nós o ser que é a inteligência suprema e causa primária de tudo.
dirá Jesus Pai, não é? Amor supremo do universo, refletindo em nós, suas criaturas. Para a gente fechar o estudo e esse entendimento, eu faço uma referência agora ao Espírito Emmanuel no livro Pensamento e Vida. No capítulo O Espelho da Vida, Emmanuel escreve que a mente é o espelho da vida em toda parte. Olha só que frase maravilhosa, né? A mente é o espelho da vida em toda parte. Que ela ergue-se na terra para Deus, sob a égide do Cristo. Então, a mente, ela é esse nosso campo criado pelos pensamentos que nós cultivamos. Então, cultivar em nosso pensamento a ideia e o contato da inteligência suprema e da causa primeira de todas as coisas é nos aproximarmos de Deus em pensamento. A mente é o espelho da vida. Quando a gente pensa e conhece sobre Deus, a mente reflete Deus. E o que ela está refletindo é inteligência suprema e causa primária de tudo. O que há de mais inteligente na nossa vida e para a nossa própria essência do que cultivarmos em nós inteligência suprema? Nada é mais inteligente que isso. Então, por isso, Deus é a primeira coisa na nossa existência. Deus é a coisa mais importante que existe para nós. E hoje a gente começou aqui, só começamos, né? A estudar sobre Deus, a explorar um pouquinho o livro dos Espíritos, quando ele nos diz que Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Quando tudo parece sem sentido, quando as lutas parecem perdidas, quando o medo e o desânimo assolam a alma humana, a gente tem aquilo que Kardec nos oferece. Um porto seguro, um farol eterno, luz a guiar os nossos passos, o amor que jamais nos desampara, a nos alentar o tempo todo. Deus, a inteligência suprema, a causa primária de tudo. Então, por hoje, a gente encerra aqui o nosso estudo com essa ideia de reordenação, né, para o nosso pensamento, o grau de importância das coisas da vida, de ordenação teórica para aquilo que virá no decorrer do Livro dos Espíritos, e a gente foi capaz hoje de entender Deus em si mesmo. Claro, dentro das nossas limitações, mas já é um ponto de começo importantíssimo para o nosso próprio progresso, para as nossas relações sociais, para que a gente possa de fato se aproximar do Pai Celestial da forma como Ele espera. E por isso nos deu as 3 revelações. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, um abraço fraterno a todos, o agradecimento profundo pela companhia em mais esse estudo, espero que tenha sido proveitoso a todos, e os votos de que Deus, Pai, Deus, Inteligência Suprema, nos abençoe durante essa semana, nos intua, nos proteja, e a gente se vê logo, logo, em breve, na sequência do estudo com as provas da existência de Deus. Mais uma vez, um abraço fraterno a todos e até logo mais.